o Botafogo é o campeão da Taça Brasil, o primeiro carioca a ser campeão brasileiro. Houve essa explosão e alguém gritou, né, que depois foi até identificado e preso: o estádio está caindo. Se hoje Marcelo, Narral e eu, e todos vocês têm orgulho dessa camisa preta e branca, a gente deve muito a esses 11 guerreiros aí, a esses 11 heróis. E aí, galera, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Estamos de volta, mais um episódio. Hoje é algo diferente. Hoje nós não vamos fazer sobre um tema específico. É um mix. São 3 temas bem diferentes e realmente a gente espera que vocês gostem. A gente vai falar de 3 assuntos completamente diferentes. A gente vai falar de título, a gente vai falar de drama, de jogo dramático, a gente vai falar de drama físico. Tem muita coisa legal para a gente falar. Beleza? Marcelo, tá tudo em ordem, Marcelo? Marcelão, tudo bem? Narral, peraí, Marcelo tá aqui, né? Isso. Garoto! Isso aí. Porra, primeira que acerta. Estou apontando certo para você também. Agora você tá certo também, mas eu que errava sempre. O Narral tá aqui, ó. O Narral deve estar aqui assim. Tô. Então, tá tudo certo, Narral? Tudo beleza? Tudo beleza, isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar nosso giro com um tema. Cara, esse tema é um tema que eu Marcelo e Narral gostamos muito, é extraordinário, porque é um tema que diz respeito ao presente do Botafogo, né? O Botafogo de Futebol e Regatas, ele existe hoje por causa desse fato que eu vou contar para vocês aqui. E eu não estou exagerando, não. Galera, eu vou para o ano de 1923. Eu vou deixar a maquininha do tempo do Marcelo. Não, bota aí a máquina do tempo. Agora, a máquina do tempo sempre dá uma onda legal, porque a gente já fica no clima. Então, cheguei na cápsula em 1923. Cara, que 1923? Mais redondamente, 102 anos. Muito bem. Gente, 1923 é um ano absolutamente extraordinário na história do Botafogo. Extraordinário porque foi um divisor de águas na história do Botafogo Futebol Clube, que foi o nosso precursor do Botafogo Futebol e Regatas, né? Aquilo antes da fusão. Eu vou contar para vocês uma história baseada em relatos de um cara chamado Alceu Mendes de Oliveira Castro, que foi o autor, aliás, não, é o autor, ele morreu, mas o livro segue, de uma obra-prima da história do Botafogo, que é o Futebol do Botafogo, de 1904 a 1950, um livro extraordinário, histórico, que conta a história do Botafogo de cabo a rabo, ano a ano, cheio de detalhes. O Alceu Mendes de Oliveira Castro era uma figura emblemática dentro do clube. Aliás, eu me policiei para não usar essa expressão emblemática, já usei logo de cara, não vou usar mais. Beleza. Era uma figura bastante importante no Botafogo. Era um cara que vivia, respirava o Botafogo de Futebol e Regatas desde os primórdios. E ele vivenciou todo esse problema interno no clube, um problema político muito grave, que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não fez com que o Botafogo de Futebol e Regatas deixasse de existir, porque o Botafogo Futebol Clube possivelmente ia deixar de existir e, por via de consequência, o Botafogo Futebol e Regatas. Porra, que história é essa? Galera, é o seguinte, em 1922, na época do futebol, ainda há muito tempo atrás, futebol amador, o Botafogo vivia um problema político muito grave, duas facções, negócio de polarização, imagina, você conhece esse papo de polarização política? Pois é, dentro do Botafogo, uma polarização. 2 segmentos, um dos segmentos chefiado por um cara chamado Roberto Lira e o outro chefiado por um cara chamado Oldemar Murtinho. Esse nome é um nome muito importante na história do Botafogo. Muito bem. E aí o que acontece? Existe o pau come politicamente no clube, existe uma eleição e o grupo político do Roberto Lira vence.
por via de consequência, o do Aldemar Murtinho fica escanteado. Só que o pau continua comendo politicamente. Naquela época, é muito importante você entender, o jogador de futebol ele não era profissional. Tá? O jogador de futebol, ele era um jogador de futebol, que tinha suas profissões, e eram pessoas muito ligadas ao clube, ou aos clubes. O Botafogo, por ser um clube família, isso é fato, né? Quando se fala família Botafogo, a família Botafogo ela é desde a fundação, porque o Botafogo ele foi fundado por várias pessoas interligadas, amigos próximos, mas pessoas que eram familiares, irmãos, tios, e isso foi se estendendo a vida inteira do Botafogo durante muitos anos. E naquela época, a questão de você ser um atleta do Botafogo, um jogador de futebol, você não era só um jogador de futebol, você era um integrante do clube. Você fazia parte da vida, inclusive política do clube. Então você era amigo de certas pessoas muito influentes no clube. Vários jogadores daquele time do Botafogo, por exemplo, de 1922, eram caras muito influentes dentro do clube, que tinham amigos. O Aldemar Murtinho, que eu acabei de citar, que foi o cara da chapa que perdeu, era tio do Nilo Murtinho Braga, que já era um prodígio na época. Várias figuras que jogavam eram primos, irmãos, e que tinham amigos na vida política do clube. Então, em 1922, foi um ano bastante difícil, bastante complicado. A campanha do Botafogo foi uma campanha ok, não brigou pelo título, mas fez um campeonato interessante. Alguns jogadores estavam surgindo, e, de novo, eles não eram profissionais da bola, eles tinham suas profissões, mas muito engajados ao clube. Beleza. Quando vira o ano de 1923, haveria uma nova eleição no clube. Antes eu queria citar só uma paradinha que aconteceu. Em 22, quando perdeu a eleição, o Aldemar Murtinho foi muito questionado, havia um grupo político que começou a criticar demais o Aldemar Murtinho, e o Nilo Murtinho, o Aldemar sai do Botafogo e vai para o Esporte Clube Brasil, que era um clube que ele ajudou a fundar. O Esporte Clube Brasil ele era da 2ª divisão aqui no Rio de Janeiro. Como eu acabei de citar, o Aldemar Murtinho era tio do Nilo, o Nilo sai do Botafogo também, junto com o irmão Fred, lembra? Um dos episódios eu falei que o Fred era pai daquela atriz Rosa Maria Murtinho. Então, o Fred vai junto, o Bolívar vai junto, e outros jogadores vão juntos. E vai também um goleiro chamado Casemiro Santamaria, guarda esse nome. O Casemiro Santamaria vai também para o Esporte Clube Brasil. Bom, beleza. No ano seguinte, em 1923, o Aldemar volta. Vai ter uma nova eleição, mas o cara que ganhou, Samuel Oliveira, que era do grupo do Roberto Oliveira, falou do Roberto Lira, falou: não vou concorrer à reeleição. Houve uma nova eleição, houve uma chapa vencedora, e o Aldemar Murtinho foi eleito vice-presidente. Muito bem, o que isso tem a ver com o Botafogo, o futebol do Botafogo? Absolutamente tudo, porque a questão política continuou muito forte. As pessoas continuavam participando, o campeonato estava para começar, e tinha um jogador no Botafogo que era o Palamone, Luiz Bento Palamone. O Palamone era um jogador muito importante, é um cara que veio de São Paulo, já à seleção, e no Botafogo ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira. Ele era o capitão, o presidente da comissão de esporte, que se chamava, o capitão. O Palamone é que meio que organizava os times. E quando estava para começar o torneio início, que é o torneio, o avant-premier do campeonato, ele escala o time e escala o Casimiro no gol. Lembra do Casimiro, que saiu, que foi para o Esporte Clube Brasil? Beleza. E voltou juntamente com o Nilo. E aí um grupo de jogadores falou o seguinte: não, com o Casimiro não. O Casimiro, ele debandou. A gente quer o Almir, que é um outro goleiro. Olha que coisa, por causa de goleiro, como é que a coisa complica. Mas na realidade não foi por causa do goleiro, foram as questões políticas. E aí ficou um grupo querendo o Casimiro, outro grupo querendo o Almir, e o Palamone, que era o capitão, o presidente da comissão de esportes, acabou bancando a escalação do Casemiro. E começa o campeonato com o Casemiro no gol. Só que alguns jogadores falaram: não está certo. Não pelo Casemiro, mas pela atitude dele. O Nilo, quando sai do Botafogo, sai porque o tio estava sendo criticado, o tio sai e o Nilo, vou sair com meu tio. Mas o Casemiro, em tese, não tinha um motivo, não tinha uma justificativa para sair. Então, alguns jogadores importantes do Botafogo se recusaram a jogar. Obviamente que o time perde muito da sua força. Esses jogadores migraram
para um time chamado Faroeste, um time que, na realidade, meio que já existia. Os caras criaram esse time. E por que esse time? Porque esse time era um time que não era da divisão. Então, eles fizeram um time para eles continuarem jogando e não enfrentar o Botafogo. Eles não queriam enfrentar o Botafogo. Como o Nilo. O Nilo, quando sai e vai para o Esporte Clube Brasil, ele falou, eu vou para lá porque eu não quero jogar contra o Botafogo. O Esporte Clube Brasil era de outra divisão. E já era um prodígio, uma pá de clube querendo o cara. Bom, beleza. Então teve esse imbróglio em relação ao goleiro. O Casimiro Santamaria é escalado e os jogadores que não quiseram a atuação dele foram para o Faroeste. Esse Faroeste reuniu vários excelentes jogadores do Botafogo. Caras que eram de primeira linha. Por exemplo, o Neco, que eu citei, o Nequinho, vai jogar no Faroeste. O Lagreca vai jogar no Faroeste. O próprio Palamone depois vai jogar no Faroeste, porque ele é questionado. Essa questão do goleiro acaba criando um imbróglio violento dentro do clube, porque quebrou. O time passa a jogar sem alguns dos seus principais jogadores. O Nilo segue no Botafogo, porque o Aldemar Moutinho voltou. Lembra que eu te contei? O Nilo segue. Mas era quase que meio que uma andorinha só, porque vários jogadores foram aos pouquinhos saindo e integrando o Faroeste. A dupla de zaga do Botafogo, por exemplo, que era Palamone e Alemão, os dois eram da seleção brasileira, gente. O Alemão vai jogar no Faroeste. O Palamone depois sai e vai jogar no Faroeste. Ou seja, o time vai enfraquecendo durante o campeonato. Obviamente que o resultado no campo ia aparecer, ou seja, ele não ia aparecer. O time começou a perder as partidas, perder os jogos, mesmo lutando bastante, botando gente do terceiro time, e isso acabava enfraquecendo os outros times também, o segundo e terceiro time, porque alguns caras também foram para o Faroeste. Bom, beleza. E era uma derrota atrás da outra. Até que quando chega na reta final, faltando algumas partidas, essa parte política, veja bem, eu estou resumindo bastante, tá? Essa parte política acaba meio que sendo contornada. O Palamone acaba sendo... O Palamone chegou ao ponto de ser excluído do quadro. Ele e o Alfredinho, que era o centro médio, que era a seleção brasileira. Eles são excluídos do quadro de sócios pela questão política. O Alfredinho também vai jogar no Faroeste. Só que aí existe uma passação de pano, vamos dizer, olha, vamos segurar essa onda aqui, e os jogadores acabam aos poucos retornando, mas na reta final. Quando eles retornam, o clube já está numa situação terrível no campeonato. Tem 2 jogos restantes que ele brigava pela... Porque naquela época é o seguinte, o último colocado do campeonato, ele disputava, porque assim, era o campeonato da primeira divisão, tinham 2 séries, Série A e Série B. A Série A era a elite. O último colocado dessa Série A fazia um jogo eliminatório com o primeiro colocado da Série B. Muito bem. Faltando 2, 3 rodadas para terminar o campeonato, alguns jogadores retornaram, só que aí uma questão política explodiu de novo. Segundo o Alceu, alguém entrou na sala da presidência e raspou o rosto do Aldemar Moutinho. E aí foi a gota d'água. O Aldemar Moutinho pegou a mochila, foi embora, e o Nilo vai embora do Botafogo. E aí, cara, o Botafogo já estava numa situação bastante complicada, mesmo com alguns jogadores, ou muitos jogadores retornando, com a pontuação na beira da competição. O Botafogo faz um jogo contra o Flamengo, perde, faz um jogo contra o América, perde, e aí não tem mais chance de chegar no penúltimo colocado. Entrega os pontos, o famoso walkover, né, na última partida, e não tem jeito, vai ter que disputar a eliminatória. Essa rodada final do Campeonato Carioca de 1923, ela aconteceu em agosto. E esse jogo da eliminatória era na primeira metade de outubro. Então imagina, foram 2 meses de uma tensão extrema, porque era um jogo só. O Botafogo tinha que vencer o campeão da Série B da primeira divisão, que era o Vila Isabel. Era um jogo só no campo das Laranjeiras. Cara, foi uma loucura. Foi uma doideira. Os caras politicamente sabiam que não era uma questão técnica. Porque se você vai jogar a Série B, tecnicamente, havia condições plenas no ano seguinte o Botafogo voltar. Só que era uma questão política. Houve um rompimento. E vários desses jogadores iriam sair do Botafogo. Como o próprio Nilo sai, se transfere, vai jogar no Fluminense, vários outros jogadores sairiam do Botafogo.
E dentro, internamente, esse jogo era encarado quase que literalmente como vida e morte. Se o Botafogo não vencesse o Vila Isabel, corria sério risco mesmo de, pelo menos por um tempo determinado, ou até mesmo indeterminado, fechar a sua atividade no futebol, devido ao problema político. Bom, os caras resolvem dar tudo que tinham, desavenças políticas à parte. O presidente da comissão era o Lulu Rocha, que era irmão do Carlito Rocha. O Lulu reúne uma galera, chama de volta o Celso. O Celso era um atacante do fim dos anos 10 para substituir o Nilo. O Celso chega a jogar a partida contra o América, se não me engano, no lugar do Nilo. O Nilo sai após o jogo contra o Flamengo. O Celso fora de forma. O Neco machucado. Leite, ponta direita, machucado. E os caras, naquela época não tinha treino, não tinha departamento médico, não tinha nada, vamos pro pau. E aí chega o dia do jogo contra o Vila Isabel. Esse jogo foi tão dramático que um dos jornais do Rio colocou uma mensagem para os jogadores do Botafogo. Essa mensagem era uma mensagem de coração, deixando claro a importância daquele jogo. Não, caros defensores, somente a vós está entregue esta árdua tarefa de salvaguarda do nome de um clube que não merece estar em uma situação tão delicada como esta. O Rio de Janeiro conta com vosso apoio no jogo de hoje. O coração botafoguense bate com sofreguidão e martiriza-se lentamente. E vós todos, jogadores fiéis, não podereis aliviar a dor deste coração palpitante e febril? Não conseguireis abrandar com carinho e doçura este sofrimento tão doloroso e cruel? Sim, depende unicamente da vossa energia, do vosso amor a este pavilhão preto e branco que, batido de lado a lado pelo sopro da aragem cristalina e pura, está como um gigante a clamar do topo do seu mastro, encorajando-vos, animando-vos. Lembrai sempre, quando estiverdes em luta, que tendes um encargo bem árduo e um compromisso bem difícil. De quando, em vez, recordai destas cintilantes e belas cores, preto e branco. Preto, cor da solidão, cor que representa luta, energia e vigor. Branco, cor da pureza, cor do coração e da alma. Jogadores botafoguenses, levantai o vosso moral e as vossas forças, empregai os mais proveitosos esforços para este clube tão digno. E se porventura coroadas estiverem as vossas energias, podereis esperar só e só o agradecimento sincero e a alegria infinda de um pavilhão belo e formoso. Lembrai-vos hoje, quando pisardes o gramado, que o Botafogo conta com o apoio de todos vós. Um amigo verdadeiro se conhece na adversidade. Assim diz o belo aforismo. Ânimo, coragem! Os caras foram para essa partida no Campo das Laranjeiras, um jogo marcado por um domingo, às 3h30 da tarde. O time do Botafogo, gente, os heróis do Botafogo, foram escalados. Lulu Rocha escala o Clóvis no gol, que era um goleiro primo do Altemar Dutra de Castilho, a família Duque, a família Soares Dutra, uma família muito famosa dentro do Botafogo. O Clóvis no gol. O Clóvis é um detalhe. Ele não era nem goleiro do primeiro time. Ele teve que ser improvisado por causa do problema do gol. Lembra que eu falei? O Casimiro, o Almir, tal, para não ter problema. Clóvis, deixa comigo. E o Clóvis começou a treinar e acabou se tornando o goleiro do primeiro time. A dupla de zaga voltou. Alemão e Palamone estavam de volta. A dupla do Scratch nacional. Né? A linha média do Botafogo tinha o Surica, que era formado no Botafogo, também tinha ido jogar no Faroeste e tinha voltado. O Alfredinho, da seleção, estava de volta. O Lagreca, de volta novamente. E o ataque, isso que era curioso. Na véspera, os jornais colocavam o Leite. Só que o Leite estava machucado. E em cima do laço, o Leite é vetado. E na ponta direita, vai entrar, na realidade, nem entra na ponta, né? Entra o Alquinda Dutra de Castilho,
da família. Ele é irmão do Altemar Dutra de Castilho, que foi presidente do Botafogo em 2 oportunidades. E o Alquindar era primo do Clóvis. Porra, olha só, a família, olha o Botafogo de família aí. O Alquindar entra, e aí o nosso bravo Jolibel é deslocado para a ponta direita. Então o ataque é Jolibel, Alquindar, o Celso que substitui o Nilo. Porra, o Celso estava aposentado, já estava fazendo outras coisas, trouxeram o Celso. O Nequinho volta, e na ponta esquerda o Claudio Honor, que eu cito, inclusive, em um dos vídeos, o Claudio Honor e o Neco, que formaram o ataque, daquele famoso 9-2 num certo adversário que estava ali, beleza. Esses 11 heróis vão para o jogo, gente. E aí, cara, drama total. O estádio das Laranjeiras, uma efervescência, os jornais falavam isso. Muita tensão no estádio. O Botafogo não podia perder esse jogo. O jogo começa com 10 minutos de atraso, imagina. Jornais aplicando. Detalhe! Arquibancada custava 3 mil réis, tá, gente? 3 mil réis arquibancada, cadeira 6 mil e uma geral 1.500. Só para você ter uma ideia, um jornal custava 200 réis. Então você fazia uma composição, né? Você comprava em torno de 10 jornais, você podia assistir de geral, numa boa, tranquilo. Casa cheia, uma determinada parte do estádio completamente lotada, outra parte um pouquinho mais, eu não sei se era parte social, enfim. Cara, o jogo começa num drama só, mas o Botafogo em cima. Os caras sabiam que não podiam perder o jogo. O Vila Isabel era um clube interessante, mas o Botafogo tinha muita tradição, era um dos fundadores da Liga. Galera, 16 minutos, o Vila Isabel faz 1-0. Um gol do Lalá. O Botafogo estava jogando bem, toma um gol 1-0. Aí alguém, se estivesse lá atrás, ia falar agora o psicológico. Atingiu o psicológico do Botafogo. Não, aqueles 11 guerreiros caíram de pau. Partiram para cima. Aos 30 minutos, o Celso descobre o Neco na entrada da área, porque na realidade o Celso era o centroavante, estava jogando de centroavante e o Nequinho jogando como meia, fazendo uma espécie de revezamento. O Celso volta, o Neco vai para centroavância, o Celso toca, o Neco se livra de um zagueiro e saco. O goleiro do Vila Isabel estava pegando tudo, o Baltazar pegando tudo. Só para você ter uma ideia, no final do jogo, o goleiro do Botafogo, o Clóvis, fez 7 defesas e o Baltazar fez 21. Triplo, pela matemática aplicada. Bom, acaba o primeiro tempo 1-1, Botafogo em cima, mas empate, gente. O Botafogo estava jogando a sua vida. Segundo tempo, partiram para dentro. Aos 14 minutos, novamente o Celso descobre o Alquindar no meio. O Alquindar, irmão do Teté, o Tomado de Castilho, pode crer, aquele cara, domina e bate. O Baltazar, que estava pegando tudo, rebate uma bola que um dos jornais falou que era uma defesa desnecessária. Eu entendi que, de repente, a bola poderia não estar indo na direção do gol. Ele rebate, e o Alquindar mesmo vai lá e creu, 2-1, vira o jogo. Opa, porra, vibração total, mas tinha jogo ainda, né? Cara, mas aqueles guerreiros continuaram em cima. E aí, aos 28 minutos, o Alquindar, de novo, recebe uma bola do Alfredinho, na intermediária, olhou para o gol e falou, vai daqui, meu garoto. Mandou um míssil. Baltazar, que já morreu há muito tempo, ficou procurando a bola, não encontrou de jeito nenhum. Botafogo 3-1. Bom, os jornais todos colocaram o delírio que foi no estádio com esse terceiro gol, aos 28. O time do Vila acusou o golpe, o Botafogo continua em cima. Mas o mais importante de tudo, galera, é que o Botafogo vence esse jogo por 3-1. Foi uma vitória da dignidade. Uma vitória que manteve o Botafogo Futebol e Regatas, que na época era Botafogo Futebol Clube, vivo, porque havia, sim, uma chance muito forte do clube se dissolver politicamente. De novo, não que não tivesse condições técnicas para subir, evidente que tinha, mas politicamente o clube estava morto. Para que você entenda, essa composição de você ser o último da Série A contra o penúltimo, ou melhor, o primeiro da Série B, era, naquela época, trivial. Tanto que o Vasco da Gama, que foi o vencedor da Série A, ele foi declarado campeão carioca nesse dia, quando o Botafogo vence o Vila Isabel. Por quê? Porque se o Vila Isabel tivesse vencido,
o Vasco teria, o Vila Isabel subiria, evidentemente, em 1924 para a Série A, mas o Vasco teria que fazer um jogo contra o Vila Isabel. Como o Botafogo venceu o Vila Isabel, o Vasco foi declarado campeão. Para aqueles que falam assim, o Botafogo terminou em último, beleza. Em 1921, o Fluminense foi o último colocado. E assim como o Botafogo fez um jogo eliminatório contra quem? O Vila Isabel. E também foi 3-1, o Fluminense se manteve. E em 1933, isso aí é bem complicado, hein? Bem polêmico, né? Tem um clube ali que fica ali na altura mais ou menos ali perto da esquina. Esse clube foi o último colocado em 1933. E o regulamento que não era preciso, alguns entendiam que esse clube teria que disputar a segunda divisão. Obviamente que era um clube muito popular. E aí, deixa pra lá, acho que não é bem assim, não tem esse entendimento. E esse clube acabou não disputando a segunda divisão, porque o regulamento não era claro o suficiente. Lembrando que no ano seguinte, esse clube teve um desempenho bem melhor, ele não foi o último, ele foi penúltimo em 1934, melhorando bastante seu desempenho. Rapaziada, essa história de 1923, com 11 heróis, e essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, essa imagem que eu vou dar nominalmente para que vocês vejam esses caras, olhem para esses caras e pensem assim, cara, se eu sou Botafogo hoje, muito provavelmente eu devo a esses 11 caras aí. Você vê o Surica, você vê o Alemão, que é o segundo, você vê o La Greca, você vê o Jolibel, você vê o Palamone, esse é o Palamone, o quinto. Do lado do Palamone, o Alquinda, que faz os 2 gols, é o herói, né? O goleiro, compridão aí, Clóvis, esse é o Clóvis, comprido aí, ó. Do lado, o Celso que é chamado a expressos para substituir o Nilo, Nequinho e Claudio Honor. Esses caras são os heróis. Esses são os heróis. Aliás, o último jogador que está ali é o Alfredinho. Deixei o nosso bravo Alfredinho de lado. Esses são os 11 heróis do Botafogo. Se hoje, Marcelo, Narral e eu, e todos vocês têm orgulho dessa camisa preta e branca, a gente deve muito a esses 11 guerreiros aí, a esses 11 heróis. É isso aí. Essa é a minha historinha de 1923. Botafogo se manteve firme, graças a esses caras aí. Bom, vamos agora dar um salto no tempo e vamos para 1968. Marcelo, diz aí. Bom, a história que eu vou contar é sobre o primeiro clube carioca a ser campeão brasileiro. Taça Brasil de 68, que só terminou em 69, né? Bom, teve um entreveiro no nosso primeiro adversário, o Metropol, que era o campeão de Santa Catarina. A Taça Brasil só era disputada pelos campeões estaduais, né? No caso aqui do Rio, Taça Guanabara, que era o campeonato, a parte do Campeonato Carioca. Era o campeonato do estado da Guanabara. E o Metropol tinha eliminado o Água Verde, campeão do Paraná, e o Grêmio. Na primeira fase, que era um grupo de 3, classificava um, para jogar com o Botafogo. Mas a CBF disse que o jogo seria em 69, sem data marcada ainda, era uma bagunça miserável, né? E o Botafogo tinha uma excursão no final de dezembro, em dezembro, para o Amazonas, que foi suspensa, né? Não aconteceu. E ele fez uma proposta para o Metropol antecipar para o final de 68, por causa das férias dos jogadores, um monte de coisa, os jogos contra eles. Fez a seguinte proposta para eles toparem: a gente joga a primeira aqui e a segunda, ou a terceira, se houver necessidade, que era assim o regulamento, joga lá em Santa Catarina. O Metropol é de Criciúma. Bem, o Metropol topou, porque estava no regulamento isso. O time que jogasse a segunda partida em casa, se houvesse o caso de
na terceira partida, também jogava no mesmo lugar. Bom, então, no iníciozinho de dezembro, começamos jogando contra o Metropol aqui no Maracanã. O público estava meio desinteressado, porque a Taça Brasil estava esfacelada, né? E ganhamos de 6-1. 6-1. Isso foi no dia 5 de dezembro de 1968. Uma quarta-feira à noite no Maracanã. E como lá o Campeonato de Santa Catarina já tinha acabado, o segundo jogo poderia ser domingo no campo do Metropol em Criciúma, que não tinha iluminação. Então foi domingo à tarde. E o jogo foi um horror, cara. O jogo foi de uma violência, segundo os relatos dos jornais, incrível. Afonsinho e mais um jogador deles acabaram expulsos no final do jogo, porque trocaram socos e pontapés. O juiz era Ayrton Vieira de Moraes, do Sansão, que é um personagem importante nesse jogo. E a gente acaba perdendo de 1-0. Então, haveria um segundo jogo lá. Só que seria dia de semana. E o Metropol queria jogar às 4 horas da tarde, terça-feira. Bom, em dezembro poderia ser possível. Só que a coisa foi tão feia. O Ayrton Vieira de Moraes botou na súmula e trouxe para a CBD no dia seguinte que aquele campo não tinha segurança para ter jogo lá. Policiamento 5 ou 6 guardas, um alambrado baixinho, que dá para pular tranquilamente. E segundo um jornal lá de Blumenau, a cidade de Blumenau, o nome do jornal, o Ayrton Vieira de Moraes falou até que tinha sido ameaçado de morte. Quando o Afonsinho e outro jogador do Metropol foram expulsos, ele chamou o policiamento para retirar os dois de campo, estavam brigando. E o policiamento não se manifestou, não entrou. Parece que eram 5 guardas, 4, não sei. Então, o que aconteceu? A CBD pegou a súmula e falou assim: olha, o segundo jogo não pode ser aí. Por vários motivos até. Né? Porque se tivesse o terceiro jogo lá e não tivesse iluminação, poderia ter prorrogação, ia acabar mais tarde, não ter luz, essas coisas todas. Bom, mas aí o que aconteceu? A CBF ofereceu para o Metropol jogar em Florianópolis. E o Metropol se recusou a jogar em outra cidade. Né? Bom, mas aí acabou cedendo. O jogo ia ser já em 69. Lá em Florianópolis. E aconteceu o seguinte, cara, o Metropol, nesse caminho todo, ele vendeu 5, 6 jogadores, o técnico saiu. E aí, quando chegou às vésperas desse jogo, que seria em Florianópolis, ele pediu o adiamento. E a CBD falou: não tem como adiar, não tem data para jogar agora. E encarou essa atitude do Metropol, que se recusou, não foi pedir o adiamento. Ele queria jogar depois como eliminado. Bom, o tempo passou, o Metropol se arrependeu um pouco daquele imbróglio e mandou um laudo técnico para a CBD, dizendo que o terceiro jogo não poderia ser em Florianópolis, que lá também não havia condições, não tinha iluminação, etc, etc. E já nessa altura de 69, os jogos eram jogados mais sempre à noite. Podia ser até sábado, mas geralmente dia de semana. Bom, aí com esse laudo, a CBD, Botafogo, Metropol, conversaram e acabou que o terceiro jogo veio para o Rio. Então, o terceiro jogo, houve um acordo, seria no Rio de Janeiro. E foi no dia 2 de abril de 69. Só que aí desabou um temporal, uma tempestade daquelas de Rio de Janeiro. E o campo virou um rio mesmo, todo alagado e tal.
E o jogo terminou o primeiro tempo 1-1. Aos 10 minutos do segundo tempo, estava impraticável. E aí o juiz suspendeu a partida foi suspensa, e seriam jogados os 35 minutos finais 2 dias depois. O Metropol, então, desiste da continuação do jogo por motivos financeiros. Eles falam assim, que agradece a CBD, que paga, que dá uma bola para eles lá, mas que mesmo assim ficar 2 dias no Rio era muito caro. Na verdade, o Metropol já tinha pedido esse adiamento, já estava desistindo por causa das vendas dos jogadores que eu falei, né? Já não era mais o mesmo time. Então o Botafogo foi para a semifinal contra o Cruzeiro. Só em agosto de 69. O primeiro jogo foi em Minas, 1-0, gol do Ferretti, e o segundo aqui, 1-1, gol do Roberto. O Edu já falou sobre isso quando nós contamos os confrontos contra o Cruzeiro. Bom, e aí vamos para a final com o Fortaleza, porque o Fortaleza ele tinha ganho a chave do Norte, né? Iria jogar contra o Palmeiras, se passasse pelo Palmeiras, ia pegar o Santos. Só que Palmeiras e Santos desistiram da Taça Brasil. E aí o que aconteceu? O Fortaleza classificado para a final direto. E nós fomos jogar lá em Fortaleza no dia 3 de setembro, que era aniversário do Afonsinho, de 21 anos. 21 anos. E o primeiro tempo estava osso, hein? Fortaleza ganhou 2-0. No segundo, o Botafogo reagiu, e com 2 gols de Ferretti conseguiu empatar o jogo. Bom, esse jogo foi dia 3 de setembro. O jogo da volta só foi dia 4 de outubro, no Maracanã. E o Botafogo entrou em campo com Cal, Moreira, Chiquinho, depois Leônidas, Moisés e Valtenci. Carlos Roberto, depois Ney Conceição e Afonsinho. O ataque foi Rogério, Roberto, Ferretti e Paulo César. Logo no início do jogo, uns 6, 7 minutos, o Roberto pimba, faz 1-0. Mas não estava muito bem no jogo, não. E estava avançando demais, só que o Fortaleza não aproveitava contra-ataque, essas coisas todas. E não foi uma atuação do primeiro tempo satisfatória. Já no segundo tempo, a coisa mudou completamente. Logo com 10, 11 minutos do segundo tempo, Paulo César cruza uma bola, o Ferretti, ferretão, deve ter feito o 100º, 45º gol de cabeça dele, e faz 2-0 para o Botafogo. Um pouco depois, uma tabelinha do Afonsinho, com o Roberto, vários toques dos dois, o Afonsinho entra, dribla o goleiro e faz 3-0. Mas, para variar, ainda tinha mais, porque tinha um Ferretti em campo. Então, aos 38 do segundo tempo, Ferretti faz 4-0 para o Botafogo. O Botafogo é o campeão da Taça Brasil, o primeiro carioca a ser campeão brasileiro, o primeiro, tá? Foi para a Libertadores? Não, não foi para a Libertadores, porque era uma bagunça. O campeonato de 68 só acabou no final de 69. O Brasil não mandou representante para a Libertadores em 69, também não mandou em 70. Era uma bagunça. Mas Afonso, no final das contas, levantou a taça, um jovem de 21 anos, que era considerado já um craque. É isso que eu queria falar. É sobre essa vitória do Botafogo, importantíssima. Foi o primeiro título brasileiro do Botafogo e de qualquer clube carioca. 1968, que acabou em 69. É isso aí, galera. Botafogo campeão, como em 2024, como em 95. E se tudo der certo, como em 2025 também. Só que a minha máquina do tempo aqui, ela só vai para o passado, ela não vai para o futuro. Então, tem que arrumar uma nova, né, Marcelo? Nós vamos arrumar uma nova, uma máquina do tempo que projeta para o futuro. Cara, o Marcelão, ele deu aquele famoso toque especial ao primeiro campeonato brasileiro, né? Considerado o primeiro campeonato brasileiro, conquistado por um clube carioca, o que o Botafogo, né, é coisa de pioneirismo o tempo inteiro. Vamos agora fechar a nossa trindade, nossa trinca, né, nosso trio, chamando ele Bob Nahal, deu aquela coçadinha na orelha
ele que está aqui embaixo sem absolutamente erro nenhum. E vamos chamar. Só falta apontar para cá. Pois é. Vamos agora à máquina do tempo do Marcelo, que vai para o ano de 1975. Aperta o botão, Marcelo. Fala, pessoal, tudo bom? Então, eu vou falar hoje de uma inauguração de um estádio. Na verdade, são duas inaugurações, mas uma ficou marcada por uma tragédia, né? E vou falar dessas duas inaugurações, onde o Botafogo, em 1975, tinha acabado de chegar de uma excursão à Europa e à África. Aquela excursão lá, que o Marcelão já nos contou lá, 1, 2, 3, PSG é freguês, né? Lá em 75, nós ganhamos do PSG, que precisou também juntar um pessoal lá do Olympique, né? Mas perderam do mesmo jeito, como sempre perdem para a gente. Então, o Botafogo jogou em Paris, jogou jogos também na África, né? Jogou nos dois continentes, e aí, no início do ano, foi finalzinho de fevereiro, e aí chegou ao Brasil. Chegou ao Brasil, Zagallo já foi informado o seguinte, ó, o Botafogo está estreando agora no estadual no Carioca, né, que era o estadual da época, contra o Olaria, mas já vai viajar e tem mais 3 amistosos aí, misto, lá em Cuiabá, e depois inaugurando 2 estádios. Um no dia, num sábado, e outro no outro, domingo. Ué, pode jogar 2 dias seguidos? Não, o CND não deixa, né? CND, na época, não deixava, mas autorizou. Autorizou porque era uma inauguração de estádio, inclusive o jogo de domingo estava na loteria esportiva, né? Que era, na época, a loteria que mais pagava em termos dessas loterias da Caixa. Se não me engano, era até a única da época de loteria de você ir na lotérica e jogar. Depois foram surgindo as outras mais para frente. Bom, mas então, o Zagallo, ele ficou irritado. Ele falou, pô, assim não dá. Assim não dá. A gente tem que levar o campeonato a sério, porque depois o time joga lá, o jogador se machuca, o jogador volta lesionado, cansado, né, da viagem, de vários jogos, e aí perde no Carioca, a culpa vai ser minha. Então o Zagallo já ficou meio que irritado. Mas, por outro lado, né, foi o valor da excursão de 75 lá na Europa e na África, né? O Botafogo ganhou em torno de 130 mil, né? 130 mil cruzeiros. Foi esse valor que pagou o mês de janeiro. Ou seja, era meio que vendeu o almoço para comprar a janta, né? Fez a excursão para poder pagar o mês de janeiro, e estava em fevereiro. E aí, com essa excursão, a Cuiabá e a Paraíba ia ganhar também um valor, quase 100 mil cruzeiros, que iria pagar o fevereiro. Bom, antes de falar, né, dessas duas inaugurações, principalmente da segunda, vou contar aqui uma historinha muito rápida, né? A Paraíba, né, ela estava sem time no Campeonato Nacional desde que se instituiu o Campeonato Nacional de Clubes em 71. Até antes, né, com a extensão do Rio-São Paulo, que em 67, 68, 69 e 70 acabou se chamando de Robertão, né? Em 70 também chamado de Taça de Prata, mas era o Robertão, né? Não tinha time da Paraíba. Os times da Paraíba disputaram a Taça Brasil, né? Que o Marcelão falou agora da nossa conquista aí, o primeiro clube carioca campeão brasileiro é o Botafogo. Não tem jeito. Você pode não gostar, mas tem que aceitar. É o Botafogo. Então, o que acontece? Paraíba estava fora do cenário nacional. Em 71 não disputou o Nacional, em 72 não, em 73 não. Por quê? Porque o presidente da CBD, na época, o João Avelange, ele meio que quis que o Campeonato Nacional, né, para ter esse... ligar o povo, a identidade do povo com o futebol, com grandes estádios cheios, estádios grandes, públicos, né? Aquele público bacana, cheio, estádios de porte, né?
como Maracanã, Mineirão, Morumbi e outros. Então, o que acontece? As cidades que não tinham estádio de porte estavam ficando fora do brasileiro. Assim, Goiás, assim, na Paraíba, assim, Natal, e assim vai. E aí, os dirigentes lá em 73 da Paraíba, junto com radialistas e os próprios torcedores, começaram a falar assim, não, poxa, vamos ter um estádio de porte também, vamos ter um time no brasileiro, porque os estádios lá eram 2 estádios que existiam na capital, e 2 estádios da capital João Pessoa, e 2 estádios numa cidade também tão importante, né, Campina Grande, e os estádios comportavam 5.000 pessoas apenas, quer dizer, inviável para ter um jogo de campeonato brasileiro. E aí, em 73, né, começou a se discutir ter um estádio. O governador na época, né, o governador da Paraíba era o Hernani Sátiro, que era botafoguense, né, ele era botafoguense, e ele chegou nele isso de construir um estádio. Ele chegou até a criar uma comissão para tentar reformar um estádio olímpico, esse que eu falei, um dos estádios da capital, com capacidade de 5.000 pessoas, mas viu que era inviável, né? E aí ficou nessa de construir um novo estádio. E aí começou a disputa entre as 2 cidades, né? João Pessoa, né, com o principal clube, o Botafogo, né, e o chamado de Belo, né, carinhosamente, e Campina Grande, com outros 2 clubes, o 13 e o Campinense, que era o atual tetracampeão paraibano. Bom, tudo indicava, né, que seria construído um estádio na capital. Tudo indicava. Tanto é que o prefeito, né, de João Pessoa, o Dorival Terceiro Neto, nem era muito falante em relação a esse assunto. Ele não se metia muito nesse assunto. Ao contrário do prefeito de Campina Grande, o Evaldo Cruz, que desde o início de 73 começou a falar, chegou a fazer coletiva em abril, dizendo que Campina Grande teria um estádio para uma partida do Campeonato Brasileiro. Só que não tinha dinheiro. Ele dependia do governo, do governo estadual e federal. E ficou essa batalha, né, de Campina Grande e João Pessoa, né? Como eu falei, o prefeito de João Pessoa, nem tanto, mais os radialistas, o povo querendo o estádio lá, e Campina Grande também. Bom, pelo que eu pesquisei e entendi, né, o prefeito não foi tão assim, porque para ele o estádio seria construído de João Pessoa mesmo. Então ele não precisava brigar muito para isso. O que acontece? Em outubro, o prefeito de Campina Grande, né, o Evaldo Cruz, ele dá a última cartada. Ele convoca mais uma coletiva e diz que vai ter o estádio sim, vai ser construído. Foi a segunda vez que ele fez essa coletiva, mas aí dessa vez ele jogou para a galera geral, né? E aí o que acontece? O Evaldo, o Hernani Sátiro, governador, 3 dias depois, né? Governador da Paraíba, que quando veio no Rio, um pouco antes, ele havia até conversado com o Rui Porto, da TV Tupi, e o Rui Porto falou isso na TV Tupi, que seria construído um estádio na Paraíba para ter jogos do Brasileiro. E aí o Hernani Sátiro, ele vai 3 dias depois que o prefeito, em outubro, que o prefeito de Campina Grande disse que teria um estádio, ele vai falar, bate martelo. Não terá um estádio, não. Serão 2 estádios. 2 estádios. Praticamente iguais. A diferença estava na arquitetura do arco. Esses arcos nem existem mais após a última reforma. O arco do estádio da capital, da entrada, era voltada para cima e em Campina Grande virado ao contrário, para baixo. As obras. E assim ele satisfez todos. Satisfez tanto Campina Grande quanto João Pessoa. E aí as obras iniciaram em 74, né?
E a ideia seria inaugurar ainda no governo do Hernani Sátiro. E assim se deu. Na última semana do seu governo, em 75, dia 8 de março, um sábado, e dia 9 de março, um domingo, o último final de semana do seu governo, porque na semana seguinte já seria o novo governador, Ivan Bechara, ele inaugurou. Os estádios foram inaugurados, ele estava presente, autoridades militares, civis, e o Botafogo, ele foi convidado para inaugurar os 2 estádios. Como eu falei lá, né, que tinha acertado os amistosos, ele foi convidado. Vários jogadores importantes não foram na delegação. O Carlos Roberto, sem contrato. O Rogério, sem contrato. O Marinho não foi porque ele estava na Alemanha. Ele estava quase indo para o Schalke 04, né? Esse quase, e acabou não ficando. Ele voltou para o Botafogo, mas ele viajou com o procurador do Botafogo, Carlos Renault, se eu não me engano. Ele viajou, ele estava na Alemanha. As pessoas ficaram muito decepcionadas por ele não estar nessa inauguração. As pessoas da Paraíba, né, eles queriam ver o Marinho, grande estrela do Botafogo, né? Grande estrela, jogou a Copa do Mundo em 74, então eles queriam ver o Marinho, mas o Marinho estava resolvendo a sua ida, que acabou não acontecendo. E o Dirceuzinho, ele acabou também não viajando por uma contusão. E a delegação seguiu no dia 7, de avião. Depois da delegação seguir, no lugar do Dirceuzinho, foi um rapazinho que estava começando, né, no Botafogo, mas já estava no Botafogo já há anos, desde a base lá. Tiquinho viajou. E vai acontecer uma coisa muito interessante com ele, que eu vou falar daqui a pouco. Tiquinho, que jogou na seleção brasileira de base, né, jogou no próprio Botafogo, no profissional, foi emprestado para o Ceará, voltou para o Botafogo em 79. Ou seja, Tiquinho tem uma história no Botafogo, mas desde a base, ainda juvenil, ele não era profissional, ele viajou para o lugar do Dirceuzinho, que estava machucado. E aí, no sábado, dia 8, acontece a inauguração do estádio. Interessante é que os 2 estádios, eles tinham o mesmo nome. Não é pergunta difícil, não. Qual seria o nome do estádio? O nome do governador, Hernani Sátiro. Olha que doideira. Sendo que o da capital era Estádio Ministro Hernani Sátiro. E o de Campina Grande, Estádio Governador Hernani Sátiro, que era conhecido como o Estádio O Amigão. Por que isso? Porque o Hernani Sátiro, ele tinha esse hábito de qualquer pessoa que ele encontrasse, ô velho amigo, então ele tinha essa alcunha de velho amigo, né? Até as pessoas também chamavam de velho amigo. Como o estádio era o nome dele, e era um estádio imponente, velho amigo, amigão. E o de João Pessoa, que era ministro Hernani Sátiro, Satirão. Só um detalhe, eu falei agora há pouco que na semana seguinte o governador passou a ser o Ivan Bechara, né? O que acontece? No meio do ano, ele mudou o nome do estádio, tá? Ele botou José Américo de Almeida Filho. E aí virou Almeidão, que a gente tem até hoje, o nome é Almeidão. Ele mudou o nome em homenagem ao ex-presidente do Botafogo da Paraíba, ex-jogador do Botafogo da Paraíba, filho de José Américo de Almeida, que havia falecido 2 anos antes num acidente. Mas vamos voltar para a nossa inauguração agora, né? Estamos lá em Campina Grande, num sábado, às 15h30, solenidade, desfile, pontapé inicial do governador, né? E o jogo, ele foi um jogo muito acirrado, um jogo muito corrido. O jogo terminou 0-0, mas não é aquele 0-0 monótono. Você pega vários jornais do Rio, vários jornais
da Paraíba, e eles relatam que, no início do jogo, o Campinense, com a torcida, né, empurrando o time, no primeiro tempo, ele dominou o jogo, né, sendo que o nosso jogador Miranda bateu uma falta aos 14 minutos, rente assim, a trave, e a bola saiu. Logo depois, o jogador do Campinense perdeu um gol assim, feito, né? No segundo tempo, o Nilson mandou a bola na trave, né? O Nilson Dias, né? Era Nilson, virou Nilson Dias por causa do Nilson Andrade, que tinha vindo do Botafogo um ano antes emprestado, aí o Nilson Andrade já tinha sido devolvido, e aí nosso Nilson Dias, mandou a bola na trave, e o Erasmo, que é um jogador do Campinense, quase no finzinho do jogo, ele chutou, a bola raspou, sabe que ele vai tirar tinta do travessão, né? O Wendel estava até batido nesse lance e a bola foi para fora. Assim, no segundo tempo o Botafogo melhorou, foram feitas várias substituições e o jogo foi bem disputado, bem acirrado, e como eu falei, a torcida saiu satisfeita, porque foi um 0-0 pegado, né? Com chances, e gostaram porque o Campinense, né, partiu para cima no primeiro tempo, principalmente, né? A torcida estava satisfeita. Bom, nesse mesmo dia, o Botafogo volta para a capital, né? E ele chegou no dia 7 à noite, no sábado de manhã, o dia do jogo, ele foi para Campina Grande, acabou o jogo, volta para a capital. E aí, no domingo, a inauguração do Satirão, hoje Almeidão, né? Um jogo que é marcado por uma tragédia que, felizmente, não chegou a óbito, né? Ninguém chegou a óbito, mas muita gente se machucou, que eu vou contar. O que acontece? Nesse jogo, o Botafogo, ele mal começou o jogo, ele fez 1-0 aos 30 segundos. Gol de quem? Daquele rapazinho lá que eu falei, que foi sozinho de avião, pegou o avião depois da delegação, porque o Disseuzinho não pôde ir. Tiquinho. Ele fez o gol aos 30 segundos. E aí uma coisa interessante é que a Caixa Econômica Federal, a Loteria Esportiva, premiava com uma caderneta de poupança o gol mais rápido dos 13 jogos e o gol que foi mais tardio nos 13 jogos. E ele, Tiquinho, ganhou o gol mais rápido. Por coincidência, o jogador do Bangu foi o gol mais tardio. E na quarta-feira seguinte, eles estavam no Maracanã, em rodada dupla, Bangu jogando contra o América e o Botafogo contra o Campo Grande, e aí eles receberam o prêmio da Caixa Econômica Federal. Uma caderneta de poupança. Bom, vamos voltar aqui aos 30 segundos do jogo. Tiquinho fez 1-0. O Botafogo jogando muito bem, jogando muito melhor até do que se impôs logo, não deixou o Botafogo da Paraíba, de João Pessoa, né, o Belo, crescer no jogo, né? O Botafogo jogou muito bem. Bom, aos 37, 38 minutos mais ou menos, aproveitando um rebote do goleiro, o Fischer mandou a bola para a gente, o zagueiro do Belo chegou a tirar a bola depois que ela passou da linha, mas o Bandeirinha validou o gol. 2-0 Botafogo, já aos 40 minutos, e tudo se encaminhando para ir para o intervalo, sendo que aos 44 um barulho, uma explosão, BUM! E como os estádios foram inaugurados, mas ainda inacabados, era um verdadeiro canteiro de obra. Pelas imagens que tem nos jornais, e vocês vão ver aqui, ainda tinha madeira, tijolo, vários utensílios da obra, né? Vários materiais da obra. Então, era um canteiro de obras. Houve essa explosão e alguém gritou, né? Que depois foi até identificado e preso: o estádio está caindo. E aí
Foi um corre-corre, foi um empurra-empurra. As pessoas se jogaram no fosso, né? O jogo ficou paralisado quase 1 hora, né? Os jogadores foram ajudar, né? Eu vi uma foto, vocês vão ver aí, no jornal da Paraíba, o Wendel ajudando a socorrer. O Wendel depois ficou com uma criança perdida no colo durante 10 minutos, até aparecer o responsável da criança. Ele ficou com a criança no colo 10 minutos. Então os jogadores foram ali ajudar, porque foi quase que é uma tragédia com pior do que foi. Teve um rapaz de 15 anos com fratura exposta, né? Cerca de 60 pessoas se feriram e em torno de 15 foram para o hospital. Então, assim, uns dizem que foi uma bomba normal de disputar, que nos jogos às vezes saltam bomba. Outros dizem que a oposição pode ter plantado essa bomba ali, criado essa quizumba toda. Não tem como saber. Mas que criou um tumulto, criou um problema sério, né? E muita gente se feriu, acabou acontecendo aí. Mas, assim, eu vou ser sincero, quando eu vi aquela foto, eu fiquei comovido. O Wendel ali nos escombros, tirando pessoas, e depois, quando eu li que ele ficou com uma criança no colo 10 minutos esperando aparecer o pai da criança, os pais, aí a gente vê, Botafogo, né, não é só futebol. Não, né? Não é só futebol. Bom, o jogo ficou paralisado quase 1 hora, veio o segundo tempo, foi disputado, né? Mas não saiu gol a mais, ficou aquele 2-0, o Botafogo inaugurou o estádio. Ambos os estádios tinham capacidade para 45 mil pessoas, todo construído. Mas, como ainda não estava, né, totalmente, a capacidade estava de 25 mil. E o público foi de quase 20 mil em Campina Grande e quase 25 mil lá em João Pessoa. Então, foi bem prestigiado, né? E o Botafogo, mais uma vez, né, inaugurando estádios. E eu sei não, mas eu acho que eu nunca vi um time inaugurar 2 estádios em 2 dias seguidos. Eu acho que é o único da história. E é isso aí. E é isso aí. Era isso que eu queria contar dessa história do Botafogo lá na Paraíba, em 1975. Caramba, é muito pioneirismo, né, cara? É pioneirismo ganhando o título, é pioneirismo salvando vidas, né? É pioneirismo inaugurando 2 estádios em 2 dias seguidos. Cara, é muita história. Botafogo é história, cara. Botafogo é história. Ontem, hoje, para sempre, né, irmão? É muita coisa para a gente contar. Rapaziada, nós vamos ficando por aqui, por hora, porque tem a resenha. A resenha, estamos esperando você para que você coloque seus comentários, se você gostou, se você não gostou, dê suas sugestões, participa com a gente, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, meu garoto, vai lá, vai sair, pau! Faça parte desse grupo que está só aumentando aí, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, vamos fazer juntos essa trajetória. Marcelão? Aperta o sininho, se inscreva no canal para receber fresquinhas notícias dos nossos próximos passos. Beleza. Nesse canal. Valeu. Um abraço. Valeu, rapaziada. Estamos ficando por aqui. Vamos agora, a gente se vê na resenha. Vamos trocar uma ideia aqui a respeito sobre isso, algumas outras informações a respeito. Beleza? Tamo juntos. A gente se vê. Um abraço aí. Cuidem.